Olá pessoal, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro. Estou aqui com as minhas colegas e elas estão pipocando de curiosidade porque eu aprontei com elas. Eu não dividi com elas qual seria o tema de hoje. Ai, ai, ai. Vamos ver qual é a surpresa. Na verdade, é um tema muito bonito, mas ao mesmo tempo um pouco triste. Na semana passada, nós tivemos, infelizmente, que nos despedir do nosso querido Papa Francisco. Eu acordei na segunda-feira com a notícia e aí eu falei assim, meu Deus, eu podia ter esperado mais um pouquinho, ficasse mais uns 3 aninhos aqui, né? Ai, coitado, ele estava muito doente, Doente. Mas a gente não tem uma pessoa igual a ele, né? Ele era muito importante. Mas o que eu queria trazer é porque quando a gente fala do Papa Francisco, que foi se ele não foi uma unanimidade, com toda certeza ele é uma maioria entre todas as pessoas, católicos ou não, cristãos ou não, ele deixou um grande vazio para muitas pessoas. Né? Igrejas historicamente adversárias, né, da Igreja Católica manifestaram estarem devastadas com a perda do nosso querido Pontífice. E aí me trouxe a seguinte ideia para a gente conversar hoje. A gente falar sobre o peso sistêmico das lideranças, as lideranças organizacionais, das lideranças das instituições. Às vezes, ser líder de algo pesa. E é um peso muito grande, não é verdade? E a gente olha para Francisco na leveza do seu pontificado, né? As mudanças que ele trouxe, o quanto ele reaproximou a Igreja Católica da simplicidade do Cristo. E aí eu queria que a gente começasse a falar, primeiramente, para o pessoal entender, e depois a gente fala um pouco sobre ele mesmo, né? Mas a gente tentar entender o papel do líder. O que é, sistemicamente, o papel do líder numa instituição? Eu acho que o papel do líder é exatamente o que ele fez, o que ele teve durante todos esses anos, né? Este homem, ele dentro do papel de líder da Igreja Católica, ele ocupou exatamente esse papel. Ele recebeu todos os líderes do mundo, né? Todos que foram lá foram muito bem recebidos. E nós, pessoas comuns, temos os nossos amores, não é? E temos aqueles que nós não aceitamos e etc. Não nos afeiçoamos, né? E ele não. Ele fez um papel sensacional, gente. Ele recebeu todos igualmente. Recebeu líderes de outras igrejas. Ele fez o papel daquele que veio para levar adiante o legado do Cristo. Você acha, amiga, que de uma certa forma ele retomou o honrar o primeiro? Sem dúvida. Mesmo porque era um franciscano, né? Vamos começar por aí. Então, era uma pessoa de uma humildade extrema, que nunca quis morar no palácio, né, que ele tinha direito, como Papa. Nunca vestiu as vestes de ouro, né, designadas ao Papa também. Não quis o anel de ouro, quis o anel de prata, demonstrando a que veio logo que ele assumiu o papado. E muito preocupado sempre com a paz, muito triste e também preocupado com a miséria do mundo.
um escolhido mesmo, né? Porque eu acho que quem ocupa esses cargos de liderança e convencem, né? Porque ocupar um cargo de liderança qualquer um pode ocupar, mas convencer a maioria que realmente você está colocando a verdade em todas as políticas do mundo inteiro. E ele honrou, sim. Ele honrou porque o bom líder é aquele que lidera com humildade, olhando para o menorzinho ser que tem na sua liderança até o mais alto, com o mesmo amor, com a mesma proteção, com a mesma sabedoria. E muitos que podem nem concordar com os preceitos católicos, não é? Nós temos que concordar que quando um líder como ele traz a verdade, nós temos que respeitá-lo por isso, porque ele trouxe a verdade. Então ele honrou o seu papel, porque todos os dias encarou essa liderança com dignidade e humildade. Edneia, eu não sei se você tem essa visão, mas eu, por exemplo, né, pensando nas leis, nas ordens do amor, eu vejo Francisco cumprindo com o sistema dele grande parte dessas ordens. A primeira é a de pertencer. Ele levou muito à frente essa ordem, né, a ordem do pertencimento, de que todos pertencem. Ele lutou, claro, que dentro daquilo que ele podia, para acolher aqueles que, de uma certa forma, o regimento, eu não vou falar o cristianismo, mas aquela instituição havia deixado para trás. Certo. Né? Acho que ele resgata o pertencer. A outra coisa que eu acho que é muito forte na parte dele é a questão de ele olhar para a fonte. Né? Quando ele toma essas atitudes que vocês descreveram, ele se mantém fiel à fonte. E quem é a fonte, pensando na instituição? É aquela que deu origem. Quem deu origem foi Cristo. Não é verdade? Porque Sim. Tudo que vem depois são os sucessores, enfim, o sistema se ampliando. Mas a origem, a fonte, ainda é o Cristo. Né? Então eu acho que ele foi muito fiel às ordens do amor. Mas isso também tem um preço, não tem? Tem um preço muito grande. Quando a gente olha para tudo isso, a gente vê que ele cumpriu, olha, gente, ao meu ver, né? Ele cumpriu fielmente o que o Cristo trouxe. O resto é tudo invenção de humanos, sabe? Ele tem uma frase assim que eu amei. Ele disse que porque não se batizavam crianças de mulheres que não fossem casadas. Então eram as mães solteiras. E ele vem e traz o seguinte: não existe mãe solteira, existe mãe. Ser solteira é uma condição, mas ela é mãe daquele ser. No Estado Civil. E aquele ser, ele pode ser batizado, sim, ele é um filho de Deus, né? Quando é maravilhoso isso, porque agora ele vem e muda isso. Também mudou quanto ao abençoou as uniões homoafetivas. Gente, isso era uma coisa. Olha como ele mudou isso. Então, é isso que eu falo, né? Ele diz: todos pertencem. Todos pertencem, exato. O Cristo, se estivesse aqui hoje, ele faria isso. Exatamente isso. Ele não ia excluir ninguém. Por isso, ou por esse ou por aquele motivo, não iria. Né? Pelo que a gente estuda e pelo amor e devoção que eu tenho por Jesus Cristo, eu acredito que era isso mesmo que ele faria. Né? Uma outra coisa que os católicos sentiam muito, eu tenho amigos católicos e
E eu sei que, assim, por exemplo, uma coisa que incomodava alguns católicos, quando infelizmente o relacionamento não dava certo, e se divorciavam. Exato. E a comunhão é um rito, né, é um sacramento importante para o católico. E os divorciados ficavam impedidos de comungar. E ele disse que não, que a partir do momento disso, né, então eu acho que esse é um outro lado dele, do pertencer, né, que eu acho que é muito importante. Eu acho que ele só não foi muito mais além porque nós sabemos, o Vaticano é um país, e como um país ele é o poder executivo e existe um poder legislativo. Sim. Que tem ali N segmentos, né, alguns mais conservadores, outros mais progressivos. Mas uma das coisas que eu acho muito lindo, esta semana também que passou, o tema do Evangelho na casa onde eu frequento eram as mulheres de Jesus Cristo. E o Papa olhou muito para as mulheres, não? Nossa, como ele falava, gente. Como ele falava bem de todas as mulheres. Né? Ele falando que as mulheres que foram encarregadas de ungir o corpo de Jesus, né? Vocês viram esse que lindo? Não vi. Elas foram pelo caminho muito preocupadas, né? Primeiro porque iam ungir o corpo de Jesus. E depois, preocupadas, quem que ia remover aquela pedra? Né? Como é que elas iam fazer para poder ungir o corpo dele? E foram, precisa mais. Ele ressuscitou. Então, o que ele queria dizer? Que a mulher, tudo que ela se propõe a fazer, ela faz com muita força, ela vai a fundo. E elas estavam muito preocupadas, porque elas queriam fazer muito bem feito, né? Só que chegou lá, Jesus já não estava mais lá. Mas eu tenho uma passagem na minha vida com relação a comungar. O Gui era católico. E vocês sabem que eu sempre falo do Gui aqui. E ele gostava muito de ir em 2 missas. Essas ele não deixava de ir nenhum ano. A da Páscoa e a missa do Galo. E eu fui numa missa de Páscoa com ele. E chegou na hora da comunhão e ele não comungou. E aquilo me chocou tanto, mas tanto, pegou tão fundo no meu coração. E eu perguntei para ele ao final da missa, por que você não comungou? Porque o casamento para o católico é indissolúvel. Eu falei, o quê? E o que você está fazendo comigo, então? Porque você está aqui. Se Deus proporcionou que nós nos encontrássemos, abençoou a nossa união, não tem a benção do homem, porque nós nunca pretendemos isso, nós não precisamos disso. Mas nós temos a convicção que Deus abençoou a nossa união. Só que você está até corcunda de carregar uma culpa que, sabe, não precisa. E eu falei para ele, eu nunca mais vou em missa nenhuma com você. Não para passar essa dor no peito que eu senti hoje. Porque na medida em que você respeita uma crença tua, você desrespeita a minha. Aí passou, né? Veio a missa do Galo. Ele me convidou, eu não fui com ele. Eu não vou. Por favor, venha comigo, não. No outro ano, na missa da Páscoa, ele insistiu muito. Eu falei, tá bom, eu vou. Pra sentir a dor no meu peito de novo, né? Porque ele falou, não, prometo que não. E daí nessa missa ele comungou. Ele precisava de um tempo também, né? Para deixar essa situação assentar dentro dele. E trabalhar, né? Trabalhar. Talvez ele não tivesse pensado como você pensou, né? Ele não alcançou o meu sentimento, né? Não. Ele estava sendo fiel, exato, ao que ele acreditava, né? O que é sistêmico.
Claro que É sistêmico. Claro que é. Esse movimento, você fez uma frase muito boa, que às vezes a gente usa no desfecho das constelações, quando a pessoa ainda não está preparada, né, Edneia? E muita gente não está. E todo mundo precisa de um tempo para, principalmente quando é uma crença, né? A crença é uma coisa muito forte dentro da gente. E não fomos nós que buscamos, nós aprendemos, ela vem na nossa família, né? De muito tempo. Então não é fácil de superar. Você sabe que, falando em crença, se você permite que eu... Claro! Uma das constelações mais difíceis de trabalhar é quando o cliente traz uma questão profunda que ele não sabe, mas no desenrolar da constelação, a gente observa que a pessoa a quem ele está vinculado pertencia à igreja. Pertencia de que maneira? Sacerdócio, freira, sabe? E por algum motivo abriu mão porque ou não queria mais, sabe? De uma forma tranquila, não foi traumático. Carrega aquilo de uma forma tão triste. Este compromisso com a igreja, ele pesa mais sistemicamente do que um relacionamento anterior. Sim. Porque a força da igreja é muito grande. Sim. E isso fica gravado nas pessoas que é difícil de trabalhar. É possível sim, mas é muito difícil. Inclusive, foi bom você ter falado isso, porque trazendo o exemplo da Bíblia e trazendo essa questão que você falou, a gente consegue entender a amplitude sistêmica do papado de Francisco. Porque ele, na condição de líder, ou seja, ele consegue fazer o grande movimento. Então, quando ele diz que os divorciados podem comungar, certo? Ele faz um movimento que está liberando um sem número de católicos culpados, como você disse, que se sentiam culpados e não mereciam, que carregavam uma culpa que não é deles, que nunca foi. Então, o papel, esse é o centro. Claro que a gente vai continuar usando Francisco, porque Francisco é um bom exemplo, né? Mas é muito importante a gente entender que você, que é líder dentro de uma grande organização, por exemplo, seja ela filantrópica, seja ela corporativa, seja qual for, você carrega a responsabilidade de abrir os caminhos. E falando em abrir caminho, porque agora vem de tudo, né, na internet e nos posts. E tem uma senhora, que eu não me recordo o nome dela, mas ela participou ativamente da vida do Chico. E ela estava contando... eu vi. Você viu? Que quando o Papa esteve aqui no Brasil, ele foi na favela. Tá. O Divaldo disse que ele assistiu o Papa porque foi em Copacabana, ao ar livre, aquele mundo de gente, e o Divaldo estava lá. E aí ele disse que ele se emocionou de uma tal maneira com o Papa, com a fala dele, porque ele disse que não trouxe nem ouro nem prata, ele só trouxe o carinho de Jesus que ele podia dar para as pessoas. Então, sem pompa, sem circunstância, né? É uma coisa tão linda. E ele resolveu ir na comunidade. E foi. E no caminho, aquele mundo de gente, ele viu uma igreja evangélica. A igreja estava aberta, tinha fiéis e tinha o pastor dentro da igreja. Ele desceu do carro, ele entrou na igreja, ele pegou nas mãos do pastor e falou: vamos rezar um Pai Nosso juntos. E rezaram o Pai Nosso. E isso é sensacional porque
ele só agregou, né? É o que Gente, você mas fala olha do pertencimento. a humildade, é igual o lava-pés, né? É a mesma coisa que o lava-pés. Ele foi lá, ele fez a oração de coração, né, com o pastor, e depois disso ele agradeceu, saiu e seguiu o caminho dele. O Papa, ele tem várias passagens muito interessantes, né? Por exemplo, quando ele foi ao Iraque, em plena guerra, porque ele foi lá para conversar porque ele estava preocupado com as pessoas. Como que um estavam... líder, um líder assim como ele. Um líder religioso. As reportagens mostram, por exemplo, que depois do conflito de Gaza, ele ligava todo dia para o responsável, não sei se é um arcebispo, um bispo, enfim, um pároco, que ficava em Gaza, e ele ligava todo dia Para saber a situação. Para saber a situação. Então veja que ele era realmente um homem muito preocupado, um homem que estava antenado. Assim, todo mundo diz a mesma coisa, né? Ele é o homem dos pobres, dos desafortunados, ele sempre olhou para isso. E eu queria falar um pouco também do lado das empresas, porque eu acho que às vezes alguns grandes executivos e alguns, inclusive, proprietários de grandes empresas, eles acabam ficando só com o ônus do peso e acabam não enxergando esse papel que eles têm sobre o seu sistema, que é a empresa, né? E esse peso é um peso muito grande, não menos. Sem dúvida. Aquele que lidera, ele, na verdade, precisa ser muito sábio, né? Para conseguir gerir pessoas, negócios, conflitos, que é o que mais acontece. Então, a pessoa que ocupa esse cargo, ela tem que ter sabedoria acima de tudo, né? Porque senão ela não consegue levar adiante. Como vocês olham sistemicamente a questão que é muito comum em organizações, que é a questão dos extremos alternados? Então, por exemplo, começamos com o fundador e ele tem lá um jeito de conduzir a organização. Aí vem uma segunda geração e de repente vem talvez uma terceira, que aí quer romper com tudo aquilo. Quer jogar tudo aquilo para trás e começar uma vida nova, né? Quer fazer tudo diferente, negar todo esse passado. Aí passa-se um tempo, aí volta um novo movimento olhando para um conservadorismo, né? Como é que a gente vê isso sistemicamente? Eu vejo a experiência que eu tenho com algumas indústrias que eu conheço, é que tem o fundador, às vezes ele tem sócios junto com ele, o que ainda dificulta, né? Porque quanto mais sócios, mais conflitos. E aí, ou esta empresa cresce, os primeiros herdeiros assumem. Quando chega na hora da terceira geração, muitas delas têm que contratar um CEO para dar conta dessa situação, porque a terceira geração, ela não consegue levar adiante. Não consegue com os mesmos princípios, é muito difícil, gente. Não vamos falar não consegue, pode ser até que consiga. As que eu conheço não levaram adiante. Precisaram de um elemento neutro, porque um CEO é um contratado, é um elemento neutro que entende do quê? De administração, de finanças. Ele vai trabalhar aquela empresa para que ela prospere com sabedoria, com conhecimento, sem se envolver emocionalmente com questões de um sócio, de outro, de um filho, de outro, né? Mas normalmente é preciso entrar um CEO nesta situação. A linha de equilíbrio aí é muito tênue, né? Porque a tradição, ela é importante. Claro que né? Então, tudo que o fundador fez foi criar bases para que aquela empresa pudesse crescer, né? Então, essas bases, elas têm que ser respeitadas. Mas olhar para o modernismo, olhar para a tecnologia, olhar para o novo, também é necessário.
Né? Então, como é que faz essa transição? Como, né, com honra. Com honra, mas nesse ponto, principalmente agora, né, com tanta tecnologia disponível, normalmente é necessário uma geração mais jovem, não é? Que tenha esse olhar mais tecnológico, podendo honrar o que veio antes. Sim, mas sem destruir, né? Sim. Sem passar por cima. Porque senão, o que você faz? Você não está no seu lugar. Você começa a ocupar um lugar que não é teu. Exato. Então, mas isso não é só uma empresa. Todas as sociedades que respeitam os mais velhos como sábios, elas prosperam. Elas vão para frente, que cuidam dos seus idosos com amor, com carinho, com respeito, com dignidade. A coisa anda, flui. Parece que não tem nenhum bloqueio, né? Essa energia flui com leveza. Com leveza, com rapidez, né? Com o que precisa. Agora, por isso que eu digo que é uma linha muito tênue. Você se adaptar ao novo, honrando a tradição, a base, né? Porque a base também é a fonte. É a que sustenta. Se você vai para o moderno totalmente, sem honrar aqui, o que acontece? Você fica sem nutrição. Sim. Você fica subnutrido e acaba que morre. Então, eu acho que é bem complexo, é muito complexo, quando a gente fala de uma organização. Qualquer organização. Qualquer organização. E olhar para tudo isso, às vezes precisa de um CEO, sim, administrativo, de um psiquiatra e de um constelador, para dar um jeito nisso tudo, nesse monte de conflito, porque gera conflito, não adianta. O que você acha que leva uma geração a querer romper, né? Uma geração de dirigentes, né? Querer romper drasticamente com a fonte? Prepotência infantil. A criança julgou e crucificou seus pais e está no lugar errado de maior que seus pais. Exato. E daí é a prepotência. A prepotência A ganância, né, gente? E a prepotência da criança, né? A criança tirana, né? Eu quero. Exatamente. Fica um adulto de 40 anos batendo os dois pezinhos no chão com a mão na cintura. Né? É incrível, né? Porque às vezes vocês pensam que a gente está falando só de famílias, mas estamos falando de tudo. Pode ser uma instituição religiosa, pode ser uma instituição filantrópica, pode ser um corporativismo, ou seja, uma empresa. Pode ser qualquer coisa. Aí está a sabedoria de Bert Hellinger. Ele entendeu que as nossas relações seguem a mesma dinâmica do universo. E que dinâmica é essa? Sistêmica, matemática, precisa. Eu trabalhei numa instituição, estou lá até hoje, trabalhei na administração desta instituição. E aí é mais difícil, porque são gerações diversas que estão ocupando uma posição, e a grande maioria é voluntário, a diretoria é voluntária, e como é difícil essa nova diretoria honrar os preceitos daqueles que fundaram essa instituição. E isso não é só onde eu trabalhei, não, eu conheço outras, que com uma diretoria nova mudou tudo o que veio antes. E isso me assusta como frequentadora, me assusta como membro desta casa, porque é preciso olhar para o princípio. Quando você olha para o princípio, não pode mudar nada? Pode sim.
a gente pode ajustar, pode, né, trazer modernidade, trazer outras opções. Sim, pode fazer aquela instituição crescer. Afinal de contas, o nosso trabalho como voluntário é esse, não é? É dar o nosso melhor dentro daquilo que nós nos propomos a fazer. Mas mudar a fonte, mudar completamente a base, é algo inaceitável. Eu falo, é inaceitável. Todo mundo tem o direito de ter a sua opinião, de ter o seu comprometimento, não é? Porque quem garante que a pessoa que quer mudar tudo não está certa? Ela pode estar certa dentro do que ela acredita. Ótimo! Ela pode fundar uma outra instituição e dar seguimento ao que ela realmente acredita, mas não naquela. Aquela lá não é assim. Aquela lá ela tem um outro conceito. Eu vejo em algumas situações, quando a fonte ainda está presente, isso geralmente durante grupos familiares e tal, quer dizer, a fonte está presente, logo você tem onde buscar, você tem onde saber quais são essas diretrizes. Por que essa empresa foi criada? Por que essa instituição foi criada? A fonte está lá, ela está presente. Eu vou lá e pergunto, e uso isso como base de fundamento, claro, para modernizar, como você disse, para ampliar, para ter alcance, ou seja, continua sendo próspero, mas a gente tem que lembrar que o propósito sempre será da fonte e de mais ninguém. Então, se eu tenho que honrar algo, eu tenho que olhar para o propósito. E aí, vamos voltar de novo para o Papa Francisco. Todas as suas ações, tidas como revolucionárias, né, como progressistas, ele olhava para a fonte. Ele só estava olhando para a fonte, é isso que ele ia dizer. Ele nunca fez nada senão olhar para a fonte. Então, olha como esse paradigma de que a fonte é algo ultrapassado é um conceito, como você disse, arrogante, né? De uma infantilidade que às vezes são inseguranças que a gente não vai conseguir explicar aqui uma a uma. Não. Mas eu acho que até para a gente fechar mesmo esse episódio... Eu quero falar uma coisa do Papa, então fala. Que tem a ver com o Divaldo, que eu achei que era o que ela ia falar e não era. Diz que o Divaldo foi chamado pelo Papa. Aí ele foi lá todo nervoso, né? E Joana de Ângeles já tinha comunicado o Divaldo, a Joana de Ângeles é a mentora do Divaldo, já tinha comunicado o Divaldo que Jesus chamou alguns espíritos e perguntou para eles se eles podiam encarnar na Terra para ajudar, né, no processo de aceleração, né, da mudança do planeta. E a Joana disse que ela foi uma das que se propôs a encarnar no Brasil. Outros tantos encarnarão pelo mundo, principalmente, 200, os 200, principalmente na Europa, né, que precisa de um gás, né, de modernidade. E aí diz que o Papa, Divaldo nervoso, chegou perto do Papa, o Papa segurou na mão dele e ficou ele largava, o Divaldo nervoso, tinha uma fila atrás dele, um monte de gente querendo apertar a mão do Papa, e o Papa não largava da mão dele. Aí diz que ele viu Francisco de Assis, do lado do Papa. A irmã Clara. A irmã Clara. A irmã Clara do lado do Papa, um de cada lado. Um de cada lado, exatamente. A Joana estava com o Divaldo. Com o Divaldo, daí a Joana falou para o Divaldo, o Francisco também vai encarnar entre os 200. Mas Francisco, o Papa, é um dos 200. E ele desencarnou com mais de 80 anos, né? Então,
esses espíritos que depois que passam pela Terra que a gente descobre que eles eram avatares, né? Depois que a gente valoriza. Teve uma preparação de milhares de anos para chegar aqui e fazer bem feito como fez, né? E o sistema encontra seus caminhos, né? Porque o Francisco só virou Papa porque o Bento declinou, renunciou, né? Então, veja que o sistema... E ele nem queria ser Papa. O Francisco? Ele não queria. Ele fazia parte do conclave e ele falou para todo mundo, não votem em mim, porque eu não quero ser Papa. Então, já que a gente está no final, né, desse nosso papo de hoje, eu queria contar para vocês a minha experiência com o Papa. Eu estive em Roma há 7 anos e participamos do Ângeles, que é aquele domingo quando o Papa sai naquela janela e ele faz a bênção. Na verdade, ele fala, na ocasião que ele sai na janela, ele fala do evangelho daquele domingo, né? Ele falou um trechinho do evangelho. Estava um calor em Roma naquele dia que o sol estava todo ali em cima da gente e lotado aquilo. E uma emoção muito grande, as pessoas que vão, elas têm muita fé e cria uma egrégora tão maravilhosa ali. E eu estava ali aguardando ele chegar na janela. Gente, a hora que esse homem chegou é emocionante. Olha, é de chorar realmente, porque aquela presença é muito diferente da presença de outra pessoa qualquer. Aí pode falar assim, você nunca viu um famoso. Vi muitos, mas este homem ele não era só famoso, ele tinha uma aura com ele, sabe? Algo que eu não sei explicar. E ele falou lindamente do evangelho daquele domingo, ele falou, ele abençoou todo mundo, tinha muitos brasileiros lá, muitos, e foi um domingo maravilhoso, inesquecível, eu acho. A energia desse homem era diferente. E acho que assim, né, pra gente encerrar o episódio, né, nos episódios anteriores falamos sobre o feminino saudável e sobre o masculino saudável. E quando nós temos essas duas energias fluindo conjuntamente, nós temos o quê? Nós temos o humano sagrado. Exato. Então, eu acho que Francisco foi o humano sagrado do movimento cristão. Sem dúvida. Foi mesmo. Né? Essa é a energia que todos recebem, porque ele realmente deixa fluir o saudável. Sim, Não é sim. verdade? Sim. Agora eu gostaria de convidar vocês para assistir um filme que eu comecei a assistir ontem, mas eu estava com muito sono. Olha, eu estava com muito sono. Falei, não, eu vou parar e amanhã eu vou ver de novo desde o começo. Quem não assistiu ainda é o Conclave. Eu não assisti, eu vou assistir também. É muito interessante porque são muitos passos dentro da igreja que a gente desconhece, né? E que é muito interessante ficar sabendo. Afinal de contas, cultura, né, está em todos os lugares. E é muito legal. Vale a pena assistir o Conclave. Vou assistir. No feriado eu assisti um filme, gente, que vale a pena. Chama Cabrini. Cabrini. É algo emocionante. Você assistiu já? Não. Tá na Netflix. O Conclave tá no Prime. E esse Cabrini está na Netflix e ele começa em 1886, quando os italianos começaram a emigrar para Nova York. Como esse povo era tratado é desumano e cruel. E Não dá spoiler. sim, mas a força daquela mulher, Cabrini, que é o sobrenome dela, dessa madre, como ela lutou e o que ela fez no mundo é inédito.
vale a pena. Assistam, porque é muito lindo. Eu acho que a gente vai ter que montar outro podcast, um de cinema, onde só ela vai dando as indicações para o fim de semana. Exato. Não, mas assistam, porque vale a pena, é muito legal. Bom, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso tema hoje. A gente fala de Francisco, mas a gente também fala do sistêmico. E se você se sentiu identificado, se você tem uma situação, se você tem um papel dentro de uma organização, qualquer que seja ela, e você está vendo algum tipo de descompensação, manda pra gente a dúvida, conversa com a gente, que a gente puder, a gente vai ajudar. Tá certo? E dá um like e compartilha. Tchau, gente. Obrigado. Até o próximo. Até mais. Tchau. E aí, tá gostando do nosso canal? Curtiu o episódio? Então não vai se esquecer de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. E para que você saiba de novos episódios, ativa o sininho.